No SBT Entrevista desta semana, nós conversamos com a primeira vereadora eleita trans aqui de Porto Alegre dessa legislatura, a vereadora Natasha Ferreira, do PSOL. Bem-vinda ao SBT, vereadora. Obrigada pelo convite, a todos que nos assistem também. Nesse período de uma semana que a senhora vai ocupar a Câmara, a senhora pretende inserir projetos bem significativos, né? Justamente para contemplar, né, o público LGBT. Como é que vai funcionar esse contrato entre empresas que prestam serviço para a Prefeitura e a questão das cotas que a senhora pretende implementar com esse projeto? As empresas aqui que têm contrato com o município de Porto Alegre, a gente quer fazer com quê? Com que elas tenham uma cota, né, mínima para contratação de pessoas travestis e transexuais, que são pessoas que estão à margem da sociedade, né? Normalmente estão fora da escola, estão na prostituição. O governo ele precisa fazer um gesto, um sinal de conversar com os empresários, com essas empresas que têm, digamos que esse paraíso fiscal em Porto Alegre aqui, de não pagar os seus impostos, a contratarem, né, e entrarem dentro de uma lei municipal. No ano passado, ainda alguns vereadores do seu partido foram atacados por integrantes da direita, do ponto de vista de racismo, de desqualificação. Como é que foi a sua recepção na Câmara? O Brasil é o país que mais acessa pornografia trans, mas é o país que mais mata as pessoas trans e travestis também. Tem uma questão de recorte social que ela é intrínseca e que a gente não tem como fugir dela. O fato de eu ser uma mulher travesti branca faz com que me humanizem mais dentro da Câmara de Vereadores, inclusive setores da direita ali, da direita reacionária, muitos deles nem vieram me cumprimentar, e eles têm uma, digamos assim, uma normalização, porque é uma travesti, bom, mas é branca, né, ela é loira, então é diferente se fosse, acho que um corpo de uma travesti negra, por exemplo, ali, que estivesse com o seu cabelo black power, as suas roupas mostrando a sua negritude, né, eu acho que um grande problema que nós temos aqui é o racismo estrutural, né? E óbvio que a transfobia ela é muito velada ainda, né? Em piadas, né? Até mesmo em assédios, assim, nas falas, né? Mas a minha recepção especificamente, ela foi muito em paz. Eu queria que a senhora pudesse explicar para o pessoal que está acompanhando a gente, né, as diferenças entre pessoas trans, mulheres trans, homens trans, travestis. O termo travesti, ele é um termo brasileiro e muito latino-americano, né? Então, em outros lugares do mundo, por exemplo, no continente europeu, o termo travesti ele é extremamente pejorativo, né? As pessoas, como são chamadas de travestis lá, as pessoas é como se fosse um xingamento. E travesti se tornou uma identidade no Brasil. A gente vale sempre lembrar que no final da ditadura teve uma operação chamada Operação Tarântula, que ela visou, na verdade, o extermínio de pessoas travestis das esquinas, né? E essa, digamos que essa limpeza, essa higienização das cidades, ela foi feita com os moradores de rua, ela foi feita com os profissionais do sexo, foi feita com todas aquelas pessoas que a ditadura não suportava. Então, travesti se tornou uma identidade muito brasileira. Ela fala muito mais sobre a nossa história. Travesti, o termo, né? O termo travesti, quando você vai para medicina, por exemplo, no estudo, não há nenhum estudo sobre um transtorno de identidade, por exemplo, coisa que a palavra transexual, ela higienizou um pouco as pessoas, né? Porque o termo trans, ele é um pouco mais higienista, mas ele também trouxe que, digamos, esse respeito social, eu acho que o termo aceitação, ele é muito complexo, né? Porque aceitar, eu acho que eu me aceito, mas eu exijo respeito social, né? Então, as transexuais ali no início dos anos 2000, eu acho que nesses governos mais progressistas, esse termo ele passou, mas esse termo ele é importado dos Estados Unidos, né? Porque em inglês é transgender. Eu, particularmente, gosto de ambos os termos, eu acho que eles podem ser utilizados, a transexualidade, a travestilidade, mas eu prefiro a identidade travesti, porque eu acho que ela é muito brasileira. Ela tem muita coisa ainda a ser ensinada, né? De muitos direitos que nos foram tirados, desde o tempo da ditadura, passando pela epidemia do HIV, foram as travestis que estiveram à frente desse processo, né? Então a gente esquecer digamos que tirar o termo travesti de circulação é esquecer um pouco também da nossa história. Qual é a fatia de mercado que o grupo de travestis, de mulheres e homens trans ocupa de forma formal hoje, carteira assinada? Eu acho que Porto Alegre precisa de um mapeamento, por exemplo, sobre a violência, sobre os índices de onde as pessoas LGBTs estão, aonde frequentam, no que elas conseguem gastar, porque isso gera política pública, né? Quando eu for conversar com setores de centro à direita dentro da Câmara de Vereadores, não é para fazer uma pechincha de privilégio, é para dizer que nós não estamos inseridas nesse Estado. Nós não podemos mais achar que a meritocracia ela é viável para o Estado brasileiro.
Ela não é. E o Estado, ele não tem uma formação em direitos humanos. O Estado não tem uma formação de acolhimento, né? E a gente não tem pessoas como nós. É muito difícil você ir num espaço e você não se ver representado em nenhum lugar. Eu vou num posto de saúde, não existe trans atendendo. Qualquer lugar que você circula no sistema público, não há. Porque os concursos, eles são quase que um privilégio social hoje, né? Quem consegue prestar um concurso, estudar para o concurso. Então, quando a gente fala da oportunidade de emprego, de renda, de você se inserir dentro da sociedade, porque parece que a gente fala de LGBT sempre como se fosse digamos que a gente vivesse numa ilha, a parte da sociedade. E a gente faz parte de uma máquina aí que ela engloba os nossos impostos, a gente paga o mesmo valor para tudo. E aí no serviço público específico a gente não tem uma representação, né? E aí eu entendo que as pessoas falam, mas cota, por que cota em serviço público se vocês podem estudar também? A gente não pode estudar da mesma forma porque a gente não está inserido nos mesmos espaços desde sempre, né? Muitas vezes o ensino médio para nós foi terrível porque a gente estava transicionando, a escola não tem, digamos que um manual para acolher, a gente acaba sendo mandado embora de casa, a gente vai embora da escola, evade, e o aluno que evadiu vai se tornar a travesti da esquina depois, porque a vida infelizmente nos condicionou aquilo. Então ter cotas, ela é uma espécie de reparação histórica por tudo aquilo que a sociedade faz. A transexualidade ela não é uma questão de opinião, né? É preciso, em primeiro lugar, respeitar, né? Ter essa questão de igualdade, de pluralidade. Agora, a senhora, enquanto representante pública, eleita pelo voto, né? Foram mais de 2.000 votos aqui dos eleitores de Porto Alegre. Como é que a senhora encara esse desafio de, na Câmara, buscar a sensibilidade das pessoas que são contrárias a isso ou que são carregadas de preconceitos? Eu sigo sendo uma militante, uma ativista, né, da nossa comunidade LGBT e uma defensora dos direitos humanos. Eu acho que isso é intrínseco, né? A gente não pode confundir, por exemplo, eu ter um mandato e eu ficar longe dos movimentos sociais, né? Eu acho que a gente tem que buscar sempre ser uma inspiração e eu lutei muito para que o movimento LGBT se inspire nele mesmo. Que a gente não fique assim, sempre elegendo homens e mulheres cisgêneros, por exemplo, heteronormativos, cristãos, assim, que na hora de votar sobre as nossas leis não vão ter a mesma leitura de sociedade que nós temos, porque o que a gente vive, né, o que a gente enfrenta, uma sociedade toda dizendo que o que nós somos é errado, isso é muito pessoal. Isso só quem é LGBT para subir numa tribuna com a bandeira e conseguir olhar na cara dos vereadores ali que fazem falas de ódio e você conseguir fazer essa defesa. Eu me vejo como uma peça, uma peça muito pequena numa grande engrenagem que nós precisamos construir, né? De defender o regime democrático, de defender a pluralidade dentro das casas legislativas e principalmente de não estranhar ter travestis dentro da Câmara de Vereadores. A gente precisa estranhar porque elas não estão lá dentro.